Então, meus irmãos, nosso cantinho da leitura, livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 23. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, sua carta aos Romanos, capítulo 1, 17. O justo viverá pela fé. Que fé é essa? Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária. Tudo isso indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, eu sempre me refiro ao fato de que Emmanuel, ele é maravilhoso, porque os seus textos estão colocados numa sequência psicológica. Então, nós vimos no texto anterior que ele fazia uma análise daquela fala de Jesus, que buscais. E aqui, viver pela fé significa que já fizemos uma escolha, que já nos decidimos pela vida de ligação com o Pai amoroso. Religião significa religar-se à divina providência. Estarmos religados a Deus, porque em verdade há muito que nos distanciamos de Deus, nos corrompemos quando descobrimos os prazeres que a matéria poderia nos proporcionar. Assim que saímos da vida instintiva, buscamos ser como uma criança que começa a engatinhar e depois a andar. Buscamos correr pelo paraíso e nos fartar de tudo
o que a vida nos oferece. Então, passamos a conhecer o conforto, o prazer nas relações íntimas, mas descuidamos das responsabilidades que a liberdade traz com ela. Entregamos a nossa vida religiosa para que terceiros cuidassem dela. A religião se transformou num ambiente em que existem dois grupos que fazem experiências diferentes. Um grupo que ficou responsável pela produção da religião e o outro que se sentiu no direito de consumir a religião, pagando por ela, cumprindo rituais externos, indo ao templo e depois voltando para a vida dissoluta de sempre. Entretanto, a religião, a religiosidade é um estado de profunda intimidade com o nosso Pai, com Deus. A fé é um dom, é uma graça de Deus. Não existe nenhum de nós desprovido da semente da fé, porque a fé, ela é uma força que nos impulsiona na direção do progresso, nosso progresso intelectual, nosso progresso moral. É a fé que nos mune da energia necessária para colocarmos em andamento os nossos projetos. Entretanto, voltando à pergunta do texto anterior, o que queremos? Quais são os nossos objetivos nesta vida? Viver pela fé significa estabelecer uma relação de simetria do caminho que escolhemos seguir com o caminho que traçamos antes de mergulharmos nessa experiência fabulosa que é a encarnação. Então, os nossos propósitos que elaboramos junto com os espíritos que nos orientam e nos dirigem são sempre propósitos nobres, objetivos nobres. As análises que a fé nos ajuda a realizar devem ser feitas com grande honestidade para saber se a cada desejo nosso existe ali a essência do ser presente. Porque o desejo essencial do ser é encontrar-se a si mesmo, é religar-se ao Pai, é retornar à casa do Pai. Esse é o nosso desejo essencial. É darmos cumprimento à nossa missão, à nossa tarefa, aquilo que viemos fazer. Esse é o nosso desejo essencial. Nessa busca, podemos nos perder, podemos enveredar por atalhos, buscar soluções fáceis, rápidas, milagrosas. Então, a fé vai nos ajudar a enxergar mais e melhor. Nós precisamos então viver
baseados nessa energia de fidelidade real aos propósitos que já estabelecemos, aos caminhos de nossa predestinação. A fé nos ajuda a enxergar isso. Que possamos então fortalecer em nós o desejo essencial, o objetivo nobre em todas as nossas tarefas, todas as nossas experiências, em todas as nossas relações, mínimas que sejam. E assim viveremos pela fé.